E diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Senhor, louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor fez até aqui. O culto é do Senhor, o culto é para o Senhor, porque o Senhor é o único digno de honra, glória e louvor. O que eu te peço, meu Deus, é que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso coração, nos dê entendimento, não porque merecemos, mas porque precisamos. Assim pedimos a sua graça e o seu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Olhando para esse texto, nós podemos perceber um ser humano em uma condição deplorável. Essa condição deplorável, ela tem sido compartilhada pela natureza humana desde a queda de Adão e Eva. Obrigado. Desde a queda de Adão e Eva. A doença, a fome, a guerra, a exploração do ser humano tem sido feita pelo próprio ser humano como consequência direta do pecado original. Quando nós olhamos nesse texto, nós podemos perceber um homem na condição de vulnerabilidade. E este homem é um dos vulneráveis. Esse é um tema bastante atual quando nós olhamos para o contexto socioeconômico da nossa nação. As pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. O que eu vou chamar esse homem, para que possamos entender o texto, é de um homem vulnerável. Este homem vulnerável representa toda a humanidade. Todos os seres humanos estão representados na vida deste homem vulnerável. Se você olhar para o texto, no versículo 2, no versículo 3, fica claro algumas características. A primeira delas é o fato de que este homem vulnerável, ele era coxo desde o nascimento. Ao que tudo indica, ele tinha uma deficiência nas pernas, não conseguia andar direito. E com o avançar da idade, ele perdeu totalmente os movimentos. Essa condição de vulnerabilidade dava a este homem completa, absoluta dependência de outras pessoas. Este era um homem vulnerável, coxo desde o nascimento. Lá no capítulo 4, os apóstolos vão falar que esse homem tem 40 anos de idade. 40 anos de idade, vivendo nessa condição desde o seu nascimento. Vivendo nessa condição desde o seu nascimento. Quando nós olhamos para essa afirmação, nós podemos fazer uma associação com a raça humana. Seres humanos, na condição natural, nascem mortos nos seus delitos e pecados. Isso mostra que desde o nascimento, assim como este homem, nós carregamos uma deformidade. Neste caso, o homem carregava uma deformidade nas pernas. Mas todos nós, seres humanos, carregamos a deformidade do pecado em nossas vidas. Essa é a grande verdade. O homem vulnerável, ele é vulnerável não por aquilo que o cerca, mas por aquilo que ele carrega dentro de si, o pecado original. Paulo disse em Romanos 5,12, que assim como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado veio à morte passou a todos os homens, de modo que o que acabou de dar à luz agora, acabou de nascer, chorar, respirar agora na maternidade, já nasce carregando em si a mancha do pecado. Quando nós olhamos para esse texto, fica claro que desde o nascimento ele carregava este problema. Ele era coxo desde o nascimento. O texto do verso 2 diz também que todos os dias punham a porta do templo. Em algumas traduções diz que ele era carregado.
Outras traduções dizem que ele era trazido. Aqui nós temos um homem vulnerável, que ele não tem autonomia, ele não anda pelas suas próprias pernas, e nesse caso aqui não é uma figura de linguagem, literalmente. Ele precisa ser carregado por outros, para ir do ponto A ao ponto B, ele precisa que alguém faça isso por ele, porque senão ele não consegue. Quando nós olhamos esse homem vulnerável, nós percebemos que essa é a realidade da nossa humanidade. Nós somos levados de um lado para o outro na nossa condição. E quando nós falamos dessa condição de ser trazido, quando você faz uma pesquisa no Brasil, lá em 2021, alguma coisa perto de 63 milhões de pessoas conviviam com menos de R$500 por mês. Esses são considerados os que estão abaixo da linha da pobreza, vivendo em extrema pobreza. 2021. E aí, normalmente, nós, ao falarmos disso, nós vamos levantar uma bandeira política e ideológica. Mas se nós olharmos o fato, não tem como levantar uma bandeira política e ideológica nesse tema. O Brasil foi redemocratizado em 1985. De 1985 para cá, nós tivemos vários governos, inclusive o governo que encerrou o mandato no ano passado. E o que fica muito claro é que todos esses governos só pensaram em uma coisa até aqui, todos eles sem exceção, naquilo que eles poderiam fazer por si mesmos, naquilo que eles poderiam fazer para que eles continuassem no poder. Essa é a grande verdade. Independente da bandeira política, o fato é que todos os que chegam a Brasília só pensam na Brasília, não na Brasília, o carro da Volkswagen, Brasília, em continuar no poder. E isso faz com que as pessoas sejam trazidas, conduzidas nessa condição de extrema pobreza que nós vemos na nossa nação. Desde o nascimento, o ser humano carrega essa miséria e potencializa-se o fato de que nós temos muitas pessoas que ao mesmo tempo são levadas e também se deixam levar por essa condição de vulnerabilidade. Essa é a grande verdade. Estava lendo uma reportagem de um homem que tinha alguns filhos, não sei exatamente quantos filhos, e ele alugava os seus filhos por 1 hora no aeroporto de Guarulhos para outras pessoas que tinham interesse em andar com as crianças no saguão ali do Terminal 3, que é o Terminal Internacional, para pedir esmola. Ou quando você anda com uma criança no aeroporto ali, toda suja, todo mal vestido, as pessoas que estão ali normalmente, a pessoa tem uma condição financeira considerável, a pessoa vai dar uma esmola. E esse cara, ele alugava seus filhos por 1 hora para pedir esmola. Essa é a essência do ser humano, vivendo a miséria, sendo trazido de um lado para o outro nessa condição. Se você pensar, por favor, desliga os outros microfones, deixa só um ligado, está puxando alguma captação aí. Se nós olharmos para essa condição, nós podemos ver a miséria do ser humano sendo carregado de um lado para o outro. Essa é a grande verdade. O que ele faz é, coxo desde o nascimento, é trazido de um lado para o outro, e quando nós olhamos o verso 2 e o verso 3, fica claro que ele vivia da mendicância, ele vivia do que caía nos bolsos dos outros. O texto diz que ele ficava à porta para pedir esmola, e quando viu Pedro e João, a primeira coisa que ele faz é pedir esmola, é esmolar, é pedir para que lhes dê o mínimo de condição, para viver, para se alimentar. Essa é a miséria do ser humano em sua essência. Coxo desde o nascimento, sendo levado de um lado para o outro e vivendo essa ideia da mendicância, de depender do outro para viver. Você pode pensar, mas isso não se aplica a mim, porque graças a Deus eu tenho meu trabalho, eu tenho minha renda. Amém. Não se aplica a você nesse sentido literal. Mas todos nós, de alguma forma, carregamos essa mendicância espiritual. Estamos dependendo dos outros para alguma coisa.
Esses dias eu estava olhando um cara no Instagram, e o cara, não sei quantos milhões de seguidores. E aí o cara mandava lá um versículo para a pessoa, e a pessoa mandava um pix para ele. Meu Deus. Isso é mendicância. Você tem lá a Bíblia traduzida no seu idioma, em 31.103 versículos, e o indivíduo está lá sorteando o versículo para receber pix em troca. Isso é mendicância. Isso é reduzir-se à mendicância. Mas o que me chama muita atenção, para encerrarmos essa primeira parte, é o versículo 4, que diz: e Pedro com João fitando, o verso de número 5, diz assim: olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Quando eles pediram para Pedro e João a esmola, o rapaz, ele espera receber alguma coisa. E é aqui que é uma coisa muito importante. Quando eu olhei esse versículo 5, algo queimou no meu coração. As pessoas esperam receber alguma coisa. Nós esperamos receber alguma coisa. Nós esperamos receber algo em troca. Nós queremos algo em troca. Esse homem não é diferente. Ele quer receber algo em troca, algo em favor da sua vida. No caso, esperava receber uma esmola. Quando nós olhamos todas essas informações, associando a condição humana, fica muito claro que nós queremos receber alguma coisa. Nós queremos receber alguma coisa. E muitas vezes, quem se propõe a responder a essa pergunta do que nós queremos receber é o Estado. O Estado, muitas vezes, se coloca como o próprio Deus na vida das pessoas para tentar responder a essa pergunta do que elas precisam. O que elas precisam? Muitas vezes as pessoas querem essa resposta. O que realmente é necessário? Às vezes, nós vemos também a questão da religião, a própria religião institucionalizada, tentando responder essa pergunta: o que eu posso dar em troca? Às vezes nós procuramos essa resposta em outras pessoas. O que nós podemos receber de outras pessoas? O fato é, este homem esperava receber alguma coisa, como diz o texto do verso 5, esperando receber alguma coisa. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, verso 19, está escrito, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Isso está lá em Romanos 8, 19. Os seres humanos aguardam com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que é da raça humana esperar alguma coisa. Os seres humanos estão esperando alguma coisa. O mundo, o pecado e o diabo diariamente tentam dar essa alguma coisa para as pessoas. E ao invés das pessoas encontrarem vida e liberdade, o que elas encontram é morte e prisão, julgo, sofrimento. E é aí que entra a nossa responsabilidade como a igreja do Senhor. O que nós, como povo de Deus, precisamos fazer diante das pessoas que estão à nossa volta, daqueles que são considerados os vulneráveis? O que nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer para que as pessoas possam viver e encontrar alívio para a sua miséria, para o seu sofrimento? E quando nós olhamos para esse texto, agora nós vamos mudar a perspectiva. Até aqui nós estávamos enxergando o homem vulnerável. Agora nós passamos a enxergar aqueles que foram designados por Deus para resgatar as pessoas nessa condição de vulnerabilidade. Olha o que está escrito no verso 1. Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Diferente do nosso relógio, que começa a contar as horas, à meia-noite, o relógio judaico começava a contar a hora ao amanhecer. Então a primeira hora do dia era das 6 às 7 da manhã. A hora nona, no
estavam indo à oração, a hora nona, a tradição dos judeus, orar, a oração de Daniel, a oração de Abraão, Isaac e Jacó. E olhando para esse texto fica muito claro que o que a igreja pode fazer aos vulneráveis é manter uma vida espiritual abundante, uma espiritualidade transformadora. E essa é uma grande verdade que nós normalmente esquecemos. As pessoas podem rejeitar as nossas atitudes de amor, as pessoas podem rejeitar as nossas palavras, mas as pessoas não podem fugir das nossas orações. Glória a Deus. As pessoas não podem fugir das nossas orações. Quando nós falamos dessa espiritualidade transformadora, nós estamos olhando para essa condição de que Deus deu à sua igreja a chave de poder, que é a oração. A oração toca o coração de Deus e abençoa a vida daqueles que estão à sua volta. Por isso, se tem uma coisa que nós podemos fazer por nossa cidade que está afundada na droga, por nossa cidade que está afundada na promiscuidade, se tem uma coisa que nós podemos fazer por nossa cidade que está afundada na violência, é orar para a nossa cidade. Orar para que Deus quebrante os corações, para que Deus traga os filhos de volta para casa, para que Deus converta o coração daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. A igreja pode. A igreja tem esse dever sagrado de orar e manter essa espiritualidade transformadora. A oração é a arma mais poderosa que Deus deu à sua igreja. Faz muito tempo, e faz muito tempo que é assim, e para toda a eternidade será assim. A oração será a arma mais poderosa que a igreja tem a seu favor. Glória a Deus. Eles iam à oração, a hora nona. Louvado seja o nome de Jesus. Chegando na oração, eles encontram um rapaz, ou o rapaz encontra eles. E aí fica muito claro que a primeira atitude que eles tomam lá no versículo 4 em relação a esse rapaz é a responsabilização. E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Eu imagino essa pergunta sendo feita hoje. No verso de número 3, o menino pediu uma esmola, o rapaz pediu uma esmola. No verso 4, Pedro e João disseram: olha para nós. Eles se responsabilizaram. Se essa pergunta fosse feita hoje, normalmente, o que nós ouviríamos? Olha, ali perto do Bittencourt, ou ali perto do Correio, tem um CRAS. Vai lá, eles vão te dar uma cesta básica. Eles vão te ajudar. O que nós estamos vendo aqui é diferente. Porque esses dois homens, Pedro e João, olharam para ele e disseram: olha para nós. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Responsabilização é responsabilidade de cada um de nós. E fica muito claro isso, olha para nós. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo foi constituída nessa face dessa terra para ser uma base de apoio e ajuda ao necessitado. E a igreja precisa manter essa postura de olha para nós. Glória a Deus. Olha para nós. Eles não estão naquela discussão. Olha, é que na verdade a gente precisa discutir o porquê que esse cara está esmolando. Hoje normalmente é o que os cristãos fariam. A discussão é: nós precisamos discutir sobre os moradores de rua. Não, o que eles falam é muito simples. Olha para nós. É responsabilização. É não esperar que os outros resolvam, que Deus comissionou a sua igreja para resolver na face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O rapaz esperava receber alguma coisa, está escrito no verso 5. E no verso de número 6, e disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Aleluia. E aqui tem um ponto importante. Glória a Deus. Eles se responsabilizaram, mantiveram aquela espiritualidade transformadora. Quando olhamos para o verso de número 6, fica muito claro que
Pedro, ele não tem como dar aquilo que o homem acha que ele precisa. Ele acha que ele precisa de uma esmola. Mas Pedro tem como dar aquilo que o homem realmente precisa. E aqui está uma diferença continental entre as coisas. Entre o que eu acho que eu preciso e o que realmente eu preciso. A tarefa da igreja é dar às pessoas o que elas realmente precisam. E o que as pessoas precisam? De Jesus de Nazaré. Aleluia! Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias, pasmem, eu estava assistindo um vídeo, e aí o pessoal evangelizando na balada. Até aí tudo bem, atitude louvável. E aí os evangelistas da balada estavam entregando para os festeiros, para os baladeiros, preservativos para proteção sexual. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, deve ser montagem, é zoeira. Alguém fez a montagem, isso aqui deve ser alguma pegadinha. Não, mas era isso mesmo. Quando eu vi aquilo, e a compreensão que eu cheguei é, meu Deus, as pessoas acham que elas precisam dar preservativo para os outros, mas o que elas precisam mesmo é falar, meu filho, Jesus te ama, você tem que parar de viver essa vida de prostituição que você está vivendo, abandonar o pecado, se viver com o Senhor. É isso que as pessoas realmente precisam. Aleluia. Elas precisam de Jesus, irmãos. O que a nossa cidade precisa é de Jesus. O que os teus vizinhos precisam é de Jesus. O que você precisa é de Jesus. É isso que você realmente precisa. Amém. Jesus. Verdade. Nós precisamos de Jesus. Perceba que para ajudar a condição deste vulnerável, eles mantiveram a espiritualidade viva. Eles se responsabilizaram, olha para nós, e ofereceram àquele homem o que ele realmente precisa. Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu olho agora o verso número 7, é tarefa da igreja ajudar as pessoas a se levantarem. Olha o verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. 40 anos sem andar, o cara precisaria de muitas sessões de fisioterapia para voltar a andar com uma certa dificuldade. O milagre foi instantâneo. Glória a Deus. Algo sobrenatural aconteceu. Aquele homem estava de pé, ele estava andando. Aleluia. Mas o que chama atenção é que os apóstolos de Cristo tomaram pela mão e ajudaram aquele homem a se levantar. Isso significa duas coisas: que a missão da igreja, ajudar as pessoas a se levantar, para que o vulnerável não seja mais vulnerável, mas ande pelas suas próprias pernas. E não é a missão da igreja carregar no colo. E isso precisa ficar muito claro para todos nós. A missão da igreja é ajudar as pessoas a se levantar. Não é carregar as pessoas no colo. Quem nos carrega no seu colo de amor diariamente é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nós temos esse dever diante de uma cidade que está se afundando no pecado como a nossa. Nós temos o dever de manter uma espiritualidade vibrante, assumir a nossa responsabilidade, Glória a Deus. entregar para as pessoas o que elas realmente precisam, Jesus, e ajudá-las a se levantar para que andem com suas próprias pernas. E aqui eu concluo, olhando agora para os versículos 8, 11 e 12. No verso 8, aquele homem saltou, se pôs em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Verso 11: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. O verso 8 e o verso 11 significam uma coisa só: todo aquele que foi ajudado pelo Evangelho de Cristo,
todo aquele que foi transformado pelo Evangelho de Cristo, todo aquele que foi renovado pelo Evangelho de Cristo, precisa obrigatoriamente encontrar prazer na casa de Deus. Glória a Deus. Precisa encontrar prazer, alegria na casa de Deus. Esse homem não tinha condições de entrar na casa de Deus, ele ficava até a porta da casa de Deus. Mas agora, curado, restaurado, ele está dentro da casa de Deus. Glória a Deus. Esse alerta é para você que está aqui hoje. Para você que está aqui hoje, que veio aqui hoje. Logo, para todos nós. O alerta é: encontre prazer na casa de Deus. Aleluia. Ame estar na casa de Deus. O salmista disse lá no Salmo 84: um dia na tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele complementa dizendo: eu prefiro morar na entrada da casa de Deus do que habitar no conforto da tenda dos ímpios. Nós precisamos, irmãos, encontrar prazer na casa de Deus. Meu Deus. Prazer na igreja de nosso Glória Senhor. a Deus. Nós precisamos encontrar alegria uns nos outros, no aperto de mão, no abraço, nas crianças brincando, nas crianças correndo antes do culto, depois do culto se alegrando. Nós precisamos encontrar alegria na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse homem encontra. E quando o milagre acontece, agora, o verso 12, nós encerramos. Diz assim: enquanto Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Para que o milagre acontecesse, Pedro falou: olhe para nós. O milagre aconteceu, Pedro falou: não olhe para nós. E aqui é uma resposta para toda a igreja. Por mais que a igreja assuma a responsabilidade, quem faz, quem assina, quem realiza, quem opera, quem transforma, quem vivifica é Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. E tudo o que fazemos aqui em nossas vidas precisa ser feito para que o Cordeiro seja adorado e glorificado. Glória a Deus. Eu encerro contando uma história. Isso é uma história que aconteceu de verdade. Alguns missionários morávios descobriram que uma ilha na costa da Índia tinha mais de 3.000 escravos e queria muito poder evangelizar as pessoas que moravam naquela ilha. Qual a diferença? Com o detalhe que o dono da ilha era um demônio, um homem ruim, um homem mau, e não os deixava chegar na ilha para pregar o evangelho. Dada a urgência da pregação, que os morávios levavam em consideração a urgência da pregação, 3 missionários, 3 jovens, tomam uma decisão que hoje dificilmente se vê. Eles se vendem como escravos para aquele homem, para que pudessem ir até aquela ilha e evangelizar aquelas pessoas. Quando eles fazem isso, eles estão no porto para embarcar para a viagem. Os parentes, amigos, família, todo mundo chorando, desesperado, que nunca mais os veria. Os 3 olham para aquelas pessoas chorando e dizem: por que vocês estão chorando por nós? O Cordeiro que foi morto receba a honra, a glória e o louvor pelo nosso sacrifício. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. O que a igreja faz hoje, ela o faz para que Jesus seja revelado. O que a igreja faz hoje é para que o nome de Jesus seja revelado. O que a igreja faz hoje com toda a sua intensidade, com todo o seu empenho, ela o faz para que o nome de Jesus seja engrandecido. É para isso, por isso, como diz hoje, é sobre isso que nós fazemos o que fazemos. O Cordeiro que foi morto receba a honra pelo seu sacrifício. Louvado seja o nome de Jesus. Que nossas palmas permaneçam.